Entenda por que o Vasco vai levar jogo contra o Palmeiras para Brasília. Clube tem negociações encaminhadas para mandar partida da 7ª rodada no Mané Garrincha. Ao que tudo indica, o Vasco x Palmeiras da 7ª rodada do Brasileirão será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo a princípio está marcado para o primeiro fim de semana de maio, entre os dias 3 e 4. A notícia não foi bem recebida por parte da torcida. Em mais de uma ocasião, o presidente Pedrinho e seus diretores disseram que a preferência será sempre por mandar os jogos em São Januário. Mas por que, afinal de contas, o Vasco deve tirar essa partida de sua casa? Em resumo, o Vasco tem um jogo pendente de um acordo de vendas de mando de campo fechado ainda na gestão da 777 Partners. O contrato menciona que 2 partidas precisam ser válidas pelo Campeonato Brasileiro. Também foram incluídos compromissos pelo Carioca, como o Vasco x Fluminense do mês passado. O primeiro foi justamente contra o Palmeiras. No segundo turno do ano passado, a equipe perdeu por 1-0 no Mané Garrincha, com gol de Flaco Lopes. Em 2024, como parte do acordo com a Metrópolis Esportes, o clássico contra o Fluminense pela 20ª rodada inicialmente seria realizado em Cariacica, no Espírito Santo, mas Pedrinho acionou a empresa depois de assumir o controle da SAF e conseguiu fazer com que o jogo ocorresse no Newton Santos. A partida pendente no contrato ficou para este ano. O Vasco x Palmeiras do ano passado foi atrativo no sentido financeiro. Quase 65 mil pessoas estiveram nas arquibancadas, e a arrecadação foi de R$ 7.496.563. Como as torcidas são amigas, o risco de haver brigas é muito pequeno. Por isso, clube e empresa concordaram em repetir a dose nesta temporada. A mudança do local da partida não é oficial, mas a tendência é de que seja confirmada nos próximos dias. A CBF ainda vai divulgar a tabela detalhada do Brasileirão da 2ª rodada em diante. Até agora, só a primeira tem os locais e horários definidos.